Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão do Programa Laboral e professor Luís Ferreira o convite para vir partilhar aqui esta minha visão sobre o futuro da agricultura na região centro, que não é propriamente uma visão, mas é uma reflexão sobre aquilo que poderá vir a ser o futuro e no qual vocês vão ter uma visão dominante e muito importante para o desenvolvimento da região. Daí o tema inicial foi escolhido, efetivamente, o futuro da agricultura na região centro, mas como o futuro não é fácil de, digamos assim, adivinhar nem de prever face aos condicionantes que vivemos, portanto, eu preferi chamar neste nosso momento uma conversa sobre o futuro e partilhar convosco algumas considerações. Ora bem, para falarmos na região centro, é preciso, em primeiro lugar, conhecer a região centro, qual é o território que nós estamos a falar. Desculpa, se calhar vou ter que fazer mesmo aqui alguma alteração. No microfone. Calhar. Ok, pronto, vai passar. Pois, vamos ver. Agora que já está. De uma forma muito genérica, a trazer até vós algumas imagens do que pode ser característico da região centro. Paisagens distintas, que vão das paisagens marítimas à floresta, à parte urbana e à parte rural, à parte agrícola e à parte industrializada. Portanto, isto é uma região, de facto, de rios sinuosos e encaixados, com uma imensidão verdejante de floresta e com uma dispersão muito elevada de aldeias, cidades e, portanto, a parte urbana misturada com a parte rural de forma muito natural. A região centro, no contexto do país, engloba a região de Aveiro, a região de Coimbra, onde nos encontramos, a região de Leiria, Viseu, Dão, Lafões, Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa. De forma bastante evidente, penso que conseguem perceber aqui uma divisão entre aquilo que chamamos a beira litoral e a beira interior. Esta junção deve-se, de facto, à integração da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro na Comissão de Coordenação, e, portanto, neste momento o território é coincidente com aquilo que é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e com as CIMs, os principais CIMs da região. Tem uma área aproximada de 23.666 km², o que representa cerca de 26% do território nacional. A principal cadeia montanhosa do país situa-se na região centro, né, a Serra da Estrela, e um indicador que também me parece pertinente, porque depois, nos diapositivos seguintes, vamos explorar muito esta questão, que é o número de habitantes por quilómetro quadrado. E, portanto, reparem que as regiões ditas de interior, a Beira Baixa, a Beiras e Serra da Estrela, e depois aqui apanhando Viseu e Dão Lafões, são aquelas que apresentam um número inferior de habitantes por quilómetro quadrado. Ao contrário da região de Aveiro, que é aquela que apresenta o maior número de habitantes por quilómetro quadrado. Isso depois traz-nos alguns significados. É uma região rica em recursos hídricos, quer ao nível de rios ibéricos, nomeadamente nas extremidades do Tejo e o Douro, e depois rios nacionais, sendo que o Mondego, que é o principal rio nacional, atravessa a região centro. De forma também quase, digamos assim, de caricatura, não é? Em termos do que são as principais profissões da região,
Temos aqui zonas distintas de produção de diferentes produtos agrícolas e que caracterizam não só a nível nacional, como a nível internacional. Há referências aos nossos produtos. Nomeadamente na parte agrícola, e agora porque estamos na época da cereja, temos aqui a cereja no fundão, portanto, a cereja associada também ao pêssego, e portanto às zonas de produção de peronóideas. Depois, na zona de Viseu, a zona mãe da maçã, as colmoides, de algumas variedades também reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, como seja, por exemplo, a Claves Monte. Depois temos aqui na zona de Coimbra, uma das zonas representativas a nível nacional da produção de arroz. No Baixo Mondego produz arroz e maioritariamente milho, mas é no Val do Mondego que essa produção acontece. E depois, sim, temos outros produtos distribuídos também do animal. Temos o azeite que apanha toda a região, mas principalmente a zona mais do interior. E um outro fator que também é importante reter para aquilo que nós estamos aqui a falar, que é sobre o futuro para a agricultura da nossa região, é de facto qual é que é a área média por exploração nesta região. Reparem que aqui, ao contrário da densidade populacional, que era maior no litoral e menor no interior, maiores áreas, não é, em termos da área média por exploração, se situam na Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela. As restantes áreas da exploração rondam os 5 hectares de exploração. São áreas consideradas trazer aqui também, proveniente daquele diapositivo onde estão de forma utilizada os produtos da região, algumas variedades regionais que são um marco muito importante depois naquilo que vem a ser e naquilo que está a ser hoje em dia a diferenciação dos produtos agrícolas. Temos o exemplo das maçãs, na região principalmente de Viseu. Temos um repositório de variedades regionais muito importante, nomeadamente no Polo de Inovação de Viseu e Estação Aérea de Viseu. Depois temos aqui esta é a pera passa de São Bartolomeu, que é característica não só da zona de Viseu, ou do hospital, mas aqui há uma microzona na região do Sul, que também tem esta variedade. Esta variedade é que dá origem àquilo que nós chamamos a pera passa de Viseu, e que neste momento é um dos produtos em que já há algumas explorações na região que só produzem para a exportação. Portanto, é uma mais-valia na produção do consumidor que é bem claro. Também exige muita mão de obra e há uma tecnologia já adaptada, muito escassa e necessária. Já há algumas situações dessas. Pronto, depois temos aqui um conjunto de variedades também tradicionais, de outras espécies, hortícolas, nomeadamente, couves, feijão, que está o catarino de N variedades que nos caracterizam, o tomate coração de boi e depois aqui as cabaças, em que podemos pôr aqui vários exemplos de cucurbitáceas que temos espalhadas pela região e que são diferenciadoras, não só para doces, como para consumo fresco ou de sopas, como também para confeitaria e pastelaria, também muito interessantes. E também não podemos deixar de falar, porque, de facto, o setor vitivinícola do país é um dos setores que está melhor organizado há vários anos, que é uma fileira muito específica, e desta fileira na região temos três denominações de origem: a Barbada, o Dão e a Beira Interior, que, digamos assim, têm um contributo também bastante elevado para o que é a produção nacional. Muitas caixas do norte a sul do país, mas muito características também e esta riqueza em termos genéticos tem sido já, nos dias de hoje, muito valiosa,
na questão, quando falamos em alterações climáticas e na adaptação às alterações climáticas, estas castas já estão a dar cartas em algumas situações, nomeadamente no desenvolvimento. E há um repositório, também convém saber isso, um repositório de 90 castas funcionários da beira interior e uma inovação de União, Centro de Estudos do Equilíbrio Vegetal. Isto é para vocês saberem quando as terminologias e aquilo que temos na região. Convém que saibamos também aquilo que está ao nosso dispor. Ora bem, e agora passamos aqui para uma parte, portanto, sendo isto o futuro, o presente, e de facto não conseguimos avançar se não tivermos um olhar atencioso e crítico para aquilo que foi o passado. Os valores que eu mostrado aqui da superfície das culturas referem-se a um diferencial de 34 anos. Ou seja, se nós estamos a falar hoje para o futuro, será que daqui a 34 anos este panorama se vai manter? Como é que foi há 34 anos atrás? O que é que mudou ou não? E está a apresentação da diapositiva refere-se a 2023 e a valores de 2023 e de 1989, o BRL é beira litoral e beira interior, porque já verificámos que são duas situações distintas, quer em termos de população, quer em termos de superfície das explorações. Mas como é que depois também se reflete? Claro que estes valores por si carecem de uma observação e de uma leitura assim, olhando de repente, percebemos que a beterraba sacarina em 2023 já não existe, mas em 1989 ela estava presente tanto na beira litoral como na beira interior. Percebemos que a produção de batata é quase desigual. Reparem que em 1989 tem 6 mil hectares na beira litoral e 14 mil na beira interior. Passamos para 1.441 em 2023 na beira litoral e 543 na beira interior. Tem muitas leituras, não é? Tem muitas leituras, não podemos dizer só porque deixou de se produzir. Por exemplo, ao ter sido consumidor pode ter mudado, houve uma maior especificidade técnica e, portanto, a produção que era atingida em determinada área passou a atingir-se em muitas áreas. Há também a questão de outras variedades que foram surgindo, também mais produtivas, muitas delas resistentes a pragas e doenças, mas também tem a atenção que a batata é uma cultura que exige muito trabalho. Há grandes explorações já mecanizadas, a plantação, o arranque, mas depois há ainda muito trabalho manual. Por outro lado, se não tivermos em atenção a utilização de variedades que possam ser resistentes a algumas questões, nomeadamente ao milho e nomeadamente aqui na beira litoral, existe também um tratamento de determinados fitossanitários no que respeito, nomeadamente ao milho. Portanto, estamos a aproveitar estes valores para refletir também noutros aspectos. Reparem aqui no caso também das leguminosas secas para grão. Portanto, a diminuição que houve nestes 34 anos em termos de área. Os cereais para grão, exatamente a mesma coisa. E pronto, aqui também está um setor muito específico, que é o das flores e plantas ornamentais, que em 89 era residual na beira interior e que, à data, é bastante relevante na beira litoral. Depois, claro, de forma minuciosa, poderíamos aqui falar de todos estes parâmetros. Isto, acima de tudo, para vos fazer pensar, hoje e há 30 anos atrás, qual é que era o panorama da região centro? O que é que mudou, o que é que se mantém e porquê? Agora temos que pensar porque é que tudo isto vai acontecer. Não foi tudo negativo. Lá está, a especialização, a automatização, são muito importantes também aqui, em alguns ainda não se refletiu, mas depois de uma década depois, exatamente, a maioria das condições também discutiu. Podemos fazer isto sem estar no tempo. Ok. Eu fiquei um pouco surpreendido, porque a superfície agrícola útil, não é?
diminui, mas, por exemplo, os preços não. Isto aqui, reparem, exatamente. É feito desses terrenos. Era para dizer, eu não aguentamos a questão faz todo sentido, que a terra não fazer assim. Agora reparem, o que é que aconteceu aqui, nomeadamente prados e pastagens comuns. Reparem, 16 mil hectares na beira litoral de 89 e 113 mil na beira interior, eles já ambos os casos quase que duplicaram. Falta muita terra e há alguma que depois também duplicaram, só que está aqui considerado. Também não temos essa superfície agrícola utilizada da parte das culturas agrícolas. Mesmo assim, na vinha, um outro aspecto também importante. Portanto, vejam a área quase que, digamos assim, reduziu cantado nestes 30 anos e prevê-se lá está aqui a verdade dos imagens. No entanto, digamos assim, também falta aqui uma situação, se nós agora assim podemos relacionar isto com as produções autónomas, não é? Isso também era importante fazer esse ponto de situação, porque os setores tornaram-se mais especializados. Portanto, houve redução da área, houve, para nós sabemos também que a nossa questão, o valor da atividade agrícola que se traduziu depois também nestas áreas que foram, portanto, muitas delas ficaram inclusive ou foram para a floresta, não é? E muitas destas áreas, aí também na região do mundo fundo, as culturas ocupavam áreas minoritárias em redor, muitas delas não eram monoculturas, eram o sistema policultural. Mas, sem dúvida, quer o olival ter uma produção inferior, mas a vinha também é, de facto, um dos casos interessantes. Também aqui, os frutos de casca rija, não é? Temos a amêndoa, a lã, a noz, estão, portanto, aqui neste caso, o crescimento foi exatamente menor no 89 e muito menor comparativamente em 2023. Portanto, aquela zona da cantina, muito. A minha ideia de colocar aqui estes valores foi exatamente vemos qual é. Em termos do grosso das culturas, elas não mudaram, não se foi uma situação, porque não surgiu aqui uma cultura propriamente nova, houve uma ou outra, ou que a ser, que foi a casa de cada secadinha, mas, no fundo, este rearranjo vai ao encontro da adaptação, não é, que os produtores da região tiveram que fazer face a determinados condicionantes. Fossem eles o consumo, a produção, a exportação, a falta de local, a dedicação temporal, de passar por todos esses fatores. A linda foi registrada de pastagem também foi nacional, não considerar e não tem a ver com uma maior produção de consumos. Não tem sido possível. Em alguns destes anos, desculpa. Em alguns destes anos, nestes 34 anos, de facto, não estamos a hoje, posso afirmar que tem isso acontecido. Houve uma relação do aumento de prados e pastagens com o aumento de doenças animais. Entretanto, talvez há uma década, 15 anos a esta parte, há um progresso. Portanto, há muitos, vários prados e pastagens e não há alguns com a produção animal. Atualmente, mas alguns no tempo, não neste período, isso efetivamente aconteceu. Tanto na beira litoral como no interior, até porque a beira litoral era uma das zonas em que a produção do leite nos maiores públicos nacionalmente. O canal da experiência significável, como se torna clientes e brilhados, necessitam de infraestruturas que são caras, não é? Houve uma diminuição, mas isso também tem a ver com este rearranjo em termos de culturas e da ocupação cultural e depois dos próprios sistemas também, que foram
melhorarmos. Por exemplo, quando passa-se o Foundation, o sistema daquela construção centralizada na super serra do Cipó, alguns sistemas de irrigação estão completamente abandonados em áreas de produto pequenas, mas degradados, mas reduzirem cerca de um terço a superfície irrigável, quando a irrigação necessita de infraestruturas que são geralmente caras, que supostamente deveriam durar décadas, parece muito preocupante. Será, estivesse mesmo, mas eu penso que estará muito. Desculpem, eu não sei se eu estou a interpretar bem, mas os valores, o que me dá a entender é que neste momento existem menos superfícies irrigáveis do que antes, ou seja, neste momento nós conseguimos irrigar mais. É a interpretação que eu estou a fazer aqui. Ou seja, temos menos superfície irrigável. Okay? Mas é essa a minha interpretação. Neste momento nós temos mais superfície irrigável. Mais superfície irrigável. A superfície irrigável e diminuindo para. Ok. Ora bem, então, o que acontece? Já conseguimos perceber os principais setores da nossa região, não por esta ordem, mas em termos de cereais, prendem-se com as espécies de milho e do arroz, por fruticultura com as pomoides, frutos de semente, não é? E com as pornoides, nomeadamente cereja e pêssego, mas aparece aqui também já com muita relevância, principalmente na zona do Brasil, já histórico, mas agora com um novo incremento, os pequenos frutos, nomeadamente o mirtilo e a framboesa. A framboesa também está muito mais dispersa, porque é menos exigida das zonas mais a sul da região. A viticultura, já vimos que tem aqui uma coisa importante, a olivicultura e a horticultura, quer dar livre, quer de estufa. Eu na horticultura penso que não falei, mas reparem também aqui nas culturas hortícolas a redução de área, estamos a falar de frescos, não é? Produtos que todos os dias, de uma forma ou de outra, todos nós consumimos. Claro que, mais uma vez, é a redução, porque não conseguimos ser autossuficientes naquilo que produzimos, mas também, lá está, houve especialização dos setores. E enfrentamos algumas questões, não é? Que nós ouvimos na comunicação social, que todos nós, nas nossas conversas, pensamos e acreditamos e sabemos que faz sentido, em que os desafios passam muito pela questão das alterações climáticas, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos produzir, com esta questão da gestão da água. Este ano foi um ano que nos ajudou a encher as albufeiras, não é? Mas o ano passado, como se recordam, passámos por momentos críticos. Pequena dimensão e fragmentação da propriedade, o que se traduz em termos de militarização, maior possibilidade de isso acontecer, maior exigência em mão de obra ou mecanização mais específica, preços pagos à produção. Portanto, os preços pagos à produção é algo que todos se queixam que vem da memória, há muito tempo, mas que conhecemos que o consumidor não faz a leitura de uma forma geral, claro, do quanto custou produzir uma alface e em que condições, mas sim do princípio não paga. Depois, sim, também há aquela questão das cadeias de distribuição. Mas vamos acreditar que vamos falar do preço que paga no mercado de produção ou no mercado de abastecimento. O circuito é mais curto. Mas mesmo quando estamos em cadeias curtas de comercialização, ainda são muitos os consumidores que não estão dispostos a pagar o preço do produto. Está a mudar a mentalidade, estamos a ter cada vez mais pessoas a valorizar os produtos agrícolas, mas mesmo assim ainda é um problema. Porque quem viver exatamente só, portanto, a sua atividade principal for ser agricultor,
têm muitas dificuldades em ter um vencimento digno, como qualquer outra atividade também deve ter. Depois, a questão do despovoamento, daí eu ter falado da questão da densidade populacional na região, o envelhecimento da população rural, e não só, mas no caso da agricultura, isto é fundamental, o abandono da atividade agrícola e por tudo isto, e mais algumas questões porque, de facto, a atividade agrícola não é atrativa, as questões também de mão de obra, embora seja um problema também já transversal em várias atividades. Depois temos aqui uma questão que é, em muitas situações, um acesso ainda limitado à tecnologia. Agora, para pensarmos um bocadinho, mais uma vez, alterações climáticas. Ora bem, o que é que acontece? Vindo aqui do vosso lado direito, temos projeções, não é? Diferenciais de temperatura que vão em 3 períodos distintos, 2011 a 2040, 2041 a 2070, 71 a 2100. O que é que acontece? Aqui há um grau de diferencial da temperatura, portanto, a temperatura está a aumentar cerca de 1 grau até 2040, mas depois reparem o aumento diferenciador aqui, já por região, e 2070 e 2100 também já assim, vai dos 5 graus ao 6 em determinadas regiões do país e, portanto, aqui passa a ser o aumento superior da temperatura média superior a 2 graus. Isto não está aqui por acaso, porque, reparem que este fator é muito importante, nomeadamente para aquela produção das variedades de fruteiras que nós falamos. Não é? As fruteiras, nomeadamente as fruteiras de forma produto, precisam de uma unidade de mais para os seus processos de diferenciação floral ou forma e, digamos assim, se deu início no desenvolvimento dos bolos. Este aspecto tem a ver com regiões que nós chamamos hoje de regiões mãe de determinada variedade. Qual é a região mãe da Pedra Rocha? Da região oeste. Já se aperceberam que no região oeste, além dos problemas sanitários, também já estão a ter problemas, porque de facto não se atingem as horas que seriam necessárias para que a planta desenvolva todo o seu processo de diferenciação. Esse está a ser um problema. Portanto, já há vários estudos, não é? Que projetam a vida da Pedra Rocha cada vez mais para não centro e norte. Este é um pormenor muito importante, porque não atingindo as horas necessárias para a produção rural, não vamos ter produção. Porque não havendo produção, não há produção para nós comermos, mas também tem impacto na exportação. A Pedra Rocha, nomeadamente, é um dos produtos que nós exportamos mais contributo para a cultura rural. E quem diz isso? Depois as outras variedades que nós associamos, nomeadamente à Valentina, não é? Cerveja, a Bravos mais no interior, e, portanto, essas variedades também vão sofrer com consequência destas alterações. Como é que nós vamos ter que ultrapassar isto? Vamos ter que perceber exatamente quais são as variedades que nós temos nos territórios que melhor se adaptam a todas estas alterações, não é? A estes parâmetros. Portanto, aqui está mais um alerta que nós, quando falarmos do setor da fruticultura, tem um potencial a mudar, mas se calhar o potencial já não passa tanto pelas espécies que nós conhecemos, mas se calhar por muitas ou por outras variedades, é que também temos que trabalhar e dá-las a conhecer ao consumidor. Depois aqui a parte da gestão da água, que todos, digamos assim, de uma forma geral, acusam a agricultura de consumir, gastar muita água. Depois do uso agrícola, a água é muito importante, ela entra no uso agrícola, que representa a maior porcentagem de uso, que também temos que gerir isso. Neste momento, não temos gestão,
estaremos assegurados, mas é algo que vamos ter que lidar, até porque uma das consequências da parte das alterações climáticas é exatamente fenómenos extremos de acidentes climáticos, não é? Tanto podem ser de cheias como secas extremas, não é? Portanto, isto só para alertar que a água, que aparentemente com todos os recursos hídricos que nós temos também na nossa região, poderá não ser um problema, tem que estar sempre presente na nossa tomada de decisão para percebermos qual é que é a nossa recomendação, qual é que vai ser o sistema que vamos adotar naquilo que possa vir a ser a nossa atividade agrícola. Agora, está aqui muita informação. Exatamente porque nos mostra mais uma vez não só a questão da ocupação na superfície dos valores da tabela anterior, mas de vários parâmetros que são fundamentais e que nos mostram como é que foi a evolução de 89 a 2023 nos parâmetros que aqui vamos observar. Então, vamos pensar, vamos pensar se isto aconteceu, porque é que aconteceu e o que é que previsivelmente poderá acontecer. Então, é mais um conjunto de elementos da inflação. Portanto, de 89, estamos agora só das explorações agrícolas, de 89 a 2023. Isto são dados que estão disponíveis, porque depois está a apresentação aqui, também os dados estão disponíveis no GBT. Gabinete de Políticas e Economia. O número de explorações, portanto, o número de explorações, portanto, mais uma vez a beira litoral, mas está perfeitamente identificado, nós estamos a falar da beira litoral e da beira interior, que assim os dados são apresentados, a beira litoral e a beira interior representam a região sul. O número de explorações, portanto, grosso modo, olhando aqui de uma forma assim muito objetiva, tudo diminui, certo? Todos os parâmetros que aqui estão considerados diminuem, mas há aqui um que aumenta, não é? É prazos e pastagens permanentes, a superfície de prazos e pastagens permanentes. Depois, vendo assim em pormenor aquilo que diminui, o número de explorações diminui, a superfície total das explorações também diminui, a superfície depois por culturas temporárias, que também já vem no efetivo anual, o produto agrícola, reparem, de 124.929 a 626 produtores. Nestes produtores, depois subdividi aqui alguns parâmetros que a parte da produção, maioritariamente, são homens, que se dedicam à agricultura. E depois, dentro destes, a comunidade obrigatória está aqui refletida, 7% não têm nenhuma escolaridade obrigatória, à data, e alguns têm formação agrícola, mas estes aqui estão 59%, que não está aqui a legenda, representam, não têm formação agrícola específica. Portanto, há aqui uns que têm exclusivamente prática, aqui há alguns que já têm formação agrícola, e há outros que não têm formação específica agrícola. O nível etário também é um parâmetro, uma vista. Reparem, os nossos produtores agrícolas têm maioritariamente idade. Que idade é que eles têm? Mais de 65 anos. Quantos jovens é que nós temos na agricultura? Reparem que os jovens agora já vão até aos 35, não é? Portanto, quantos jovens é que nós temos aqui na beira litoral dedicados à agricultura? Porquê que não temos mais jovens? Não chegam pronto, depois temos aqui vários outros parâmetros, né, que mais uma vez eles vieram todos para jogar a pensar neles e a perceber se tem impacto nisto que é aquilo que nós queremos que seja o futuro. A beira interior, mais uma vez, portanto, há aqui uma redução não tão evidente quanto na beira litoral, portanto, há uma maior constância, não há uma descida tão abrupta nos valores, mas repare também, só temos assim também meia dúzia de produtores acima dos 65, não é? Maioritariamente os nossos produtores na região centro têm mais de 65 anos. E depois temos aqui uma grande abundância de jovens. Claro que não. Claro que não temos que trabalhar os jovens que existem,
para os cativar para vir para o nosso setor. Depois temos aqui também a questão da mão de obra, que não falei no anterior, mas que muita desta mão de obra, ou seja, é uma mão de obra familiar, porque as pessoas têm outra atividade e dedicam-se também a secundário, quando não está de tempo disponível à agricultura. Isto é muito importante, porque as nossas, em termos de agricultura familiar, na região centro, esse tipo de agricultura é predominante. E mais uma vez, portanto, os homens ainda são, vamos assim, classe, em termos de produtores dos que mais se dedicam à agricultura, e depois também a questão da formação agrícola, que também é importante do ponto de vista. Então, agora, este diapositivo, nós tivemos a olhar para trás, não é? Tivemos a olhar 34 anos atrás, e agora temos aqui uma projeção para 2030. 2021, 2030. Quando olham para estes gráficos, para estas imagens, qual é que é a primeira ideia que vem começar a acontecer? Vamos ter muitos jovens no interior, vamos ter mais velhos no geral, vamos ter. Repare que a população residente dos 0 aos 19 anos situa-se onde? Maioritariamente. Nas grandes cidades. Depois temos a população residente dos 20 aos 64 anos, em que, mais uma vez, e mais no Portugal e mais no interior. Depois temos a população residente de 65 ou mais anos. Onde é que ela está? Quem é que está aqui nas zonas do interior? E portanto, lá está. Nós olhamos para o futuro, claro que carecia de uma maior discussão, de nós, de observação de todos aqueles parâmetros, e agora olharmos para a frente, portanto, nós estamos aqui a falar de agricultura, de projeções demográficas em termos da população, não é? Independentemente da sua atividade. Mas se o comportamento da população é este, não é? Se projeta que seja este, como é que nós vamos ter pessoas, que já vimos que temos a falta de mão de obra na agricultura, também na parte, nomeadamente do interior, como é que nós vamos conseguir ter pessoas fixas nos territórios e dedicadas ao setor agrícola? Portanto, há aqui várias estratégias, não é? Podemos cativar por via das novas tecnologias, podemos cativar através da especialização, muito na parte da digitalização, não é? Das tais novas tecnologias que nos permitem desenvolver um conjunto de tarefas quase à distância, mas a atividade agrícola não se compadece com isso. Momentaneamente sim, mas no dia a dia não. E, portanto, mais uma vez, fica a reflexão, porque um dos desafios era o despovoamento, não é? E, portanto, este despovoamento na nossa região tem projeta-se este cenário. Bem, eu penso que estou no tempo e o que é que acontece? Portanto, apresentamos a região. Não sei se querem colocar alguma questão, quem está lá em casa também, não sei se querem colocar, se colegas. Acima de tudo, volto a referir, é para pensar num assunto e numa caracterizar a região metropolitana em termos agrícolas vegetais, né? Produção vegetal, não propriamente a produção animal. E agora, cabe-me também trazer até vós a existência de algumas estruturas na região que pretendem dar apoio a esta atividade agrícola, que pretendem ser um motor de desenvolvimento que estamos a trabalhar para eles, que são aquilo que chamamos os polos de inovação. Estes polos de inovação surgiram numa agenda de inovação da agricultura para a década de 2020-2030,
e que pretendiam, lá está, dinamizar o setor agrícola e incorporar algumas estruturas que pensam no Ministério da Agricultura, que entretanto não sido, digamos assim, abandonadas, e aproveitando também o plano da recuperação e resiliência, não chamado PRR, através das verbas direcionadas específicas para essa situação. Portanto, o grande objetivo, uma rede de inovação que se pretendia desenvolver, promover a atividade de investigação, o empreendedorismo e diferentes cadeias de valor. Essa rede de inovação, em termos do país, está aqui apresentada. Portanto, eu não sei se vocês tinham noção de tudo isto, não é? Porque vocês, enquanto doutorandos e futuros investigadores do setor, e desenvolvimento da área, têm muita possibilidade de colaborar e trabalhar com estes polos de inovação. Porque, efetivamente, é o que se pretende fazer: investigação aplicada de experimentação, direcionada para o setor, para diferentes cadeias de valor, que ajudam, de facto, a alavancar a agricultura, seja na região centro, seja no país. Mas, no caso em particular, estamos a falar da região centro. Portanto, estes 26 polos, 27 com este digital, que é só um Instituto de Financiamento, estão distribuídos pelo país, maioritariamente estão sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, mas na região centro, portanto aqui ainda está, isto foi em 2020 ainda era Drago Centro, agora é CCDR Centro, temos 5 polos de inovação. 5 polos de inovação que lá está. São repositórios de material genético, de práticas e de caracterizações da região específica únicas. E nós não devemos deixar perder, não temos a questão de preservar e de. Portanto, estes 5 polos é o Polo de Inovação de Viseu, que muitos de vós conhecem como Estação Agrária de Viseu, o Polo de Inovação de Nelas, que é o Centro de Estudos Vitivinícolas do Dão, o Polo de Inovação da Covilhã, que é a Quinta dos Lamaçais, mas que também tinha ali na década de 2007 um centro de formação que seria uma referência para a Cova da Beira, cujas instalações estão lá. O de Coimbra, o Polo de Inovação de Coimbra. Muitos de vós também conhecem o Polo de Inovação de Coimbra, não nomeadamente a Unidade Experimental do Lourinho, mas é constituído por 2 unidades. Tem a Unidade Experimental do Bico da Vaca, maioritariamente o Bico da Vaca está relacionado com a arrozinho, e o de Coimbra com outras cadeias que já vamos apresentar. Depois a Maria, que também muitos de vós conhecem como Estação Vitivinícola da Armada, cuja cadeia de valor principal é o espumante, o desenvolvimento do espumante. Lá está, a cadeia de valor da fruticultura, pomóides e pornóides, a cadeia de valor da viticultura, mais o vinho em Nelas, em anadia, vinho e espumante, cadeia de valor da horticultura. Somos o único polo em Coimbra com a nova produção biológica. Os outros polos têm certificado, ou seja, podem seguir as práticas de uma produção biológica, mas nós neste momento estamos em conversão para uma produção biológica. E os cereais, nomeadamente a questão do vinho biológico que eu já falei. Portanto, em Coimbra temos a horticultura agrícola protegida. Da parte das agências, a experimentação faz-se muito também direcionada para as culturas de cobertura, que agora também, em termos agroecológicos, está a ser uma área muito estudada, muito dinamizada, também do norte e sul do país, também em termos europeus. As leguminosas de grão, o milho e culturas forrageiras. Neste polo fazem-se ensaios para testar variedades que depois podem ou não ser integradas no Catálogo Nacional de Variedades. Já somos dos primeiros vários que passam no país, portanto, ainda conseguimos manter essa atividade. No Bico da Vaca, desculpa, o BROD é a produção integrada, não é? Portanto, no Loreto está o modo de produção biológica e a área da doença está em produção integrada, no Bico da Vaca está em produção integrada. Aliás, todos os polos neste momento estão certificados em produção integrada, com exceção da parte biológica, e a dar cumprimento
àquilo que exigimos aos nossos agricultores. Não é? Portanto, estamos a trabalhar para ser um exemplo, fazer, mostrar-lhes como devem fazer. Portanto, aqui é uma visita quase diária, não é? Para quem não conhece. Não vão ser articulados com a estação velha. Este polo estava em vias de, digamos assim, de ser uma das passagens do BGP, já não vai ser. Provavelmente seremos atropelados por outras questões, mas pelo BGP já não. Portanto, tem a área que nós denominamos das arvenças, não é? Que é mais do lado interior, depois da horticultura, a abrigo. Aqui não conheço algumas coisas que são da estação velha. O parque de estacionamento da estação velha, ao vivo, mas a estação velha não, portanto. É muito próximo do Portugal, não é? Também dizer que no âmbito deste programa doutoral estão neste momento já instalados um ensaio, no âmbito deste programa doutoral está instalado um ensaio aqui na área de nós, o colega, e está um outro a trabalhar com as culturas que estão instaladas. Temos também um outro ensaio, que aconteceu com o doutoramento e que também tem aqui o seu ensaio instalado, porque nos orgulhamos, não é, de poder e queremos dar condições a todos para desenvolverem a sua experimentação e os seus trabalhos de especialização em termos do programa doutoral, os respectivos programas doutorais. Depois, aqui nestas áreas, também vou dizer que a experimentação é direcionada para os agricultores, em parceria com outras empresas, também todos eles, mas com a parte académica, não é? Com o sistema académico, nomeadamente com a Escola Agrária, com o Politécnico de Coimbra, com a Universidade de Coimbra, com a Escola Agrária de Viseu, com a Escola Agrária de Castelo Branco. Temos trabalhos em todos os polos, com a Universidade de Aveiro, no caso da Olimpíada, a desenvolver associação em parceria instituições académicas. Aqui era muito maior, não é? Para quem não conhece o tipo de trabalho que é feito para isto, sim, do Central de Canoagem, e que desde já convidados mais ou menos na primeira semana de setembro, ao Diabo que já tem história, né, com a data, e que é muito bem recebido e acolhido pelos agricultores, pelos técnicos das empresas, portanto, reúne anualmente entre 80 a 140 pessoas. Depois temos aqui a Nadia, cujo principal, a cadeia de valor é o espumante. Neste momento estão instaladas 23 sacos de material de estudo daqui para a frente para eleição das castas com melhor aptidão, que nós queremos que seja o espumante de Portugal. Portanto, aqui nesta área estão instaladas essas castas. E também vai ser aqui que vai poder, obviamente, com base neste trabalho, vai poder também um outro trabalho do programa doutoral, que é o da Colega. Será o espumante da região, mas com base muito na informação que há na vida. Depois temos Viseu. Viseu tem, a referência é sempre as pomoides, não é? Nomeadamente as variedades macieira, que tem o tal repositório das variedades regionais, mas não só. Tem olival, tem amoreiras, tem mirtilos, há um projeto em parceria também com a Escola Agrária do Agroflex, que está a ser feito aqui no âmbito da horticultura, nem Viseu no âmbito dos pequenos grupos, né? E, portanto, quase muito bom. Depois já falamos melhor sobre estes povos, né? Mas pronto, e aqui nelas que estão a estar em castas também tradicionais. Alguém que consiga descrever o está de correr um curso daqui até novembro de identificação de castas regionais do gado. Exatamente para dar aqueles palpites, né? Para mostrar, para estudar, para ver se estarem ao microscópio, né? Estão a ver os parâmetros
em termos de antropografia e de evolução, existiam essas castas. Está tudo lá também. Portanto, tínhamos 15 programas inicialmente, então, no livro, para essas ações. Aquilo que eu ouvi na bairrada são menos castas, não é? Às vezes só os candidatos é que conseguem. Conseguem. Ainda há algumas que tenham características, não é? Influenciadoras, sim, só alguns conseguem distinguir. E temos aqui também um outro muito mais distante, que é o da Covilhã, em que temos neste momento dois pomares novos, e uma vinha, aqui também estava de uma conversão biológica, de 3 hectares e meio, onde estão castas de tabeira de pomar. Estas castas, há aqui trabalhos que foram desenvolvidos em parceria com instituições e entidades nacionais, associações após-vítimas. O facto de porem determinados estados nas castas e depois concentram em leilões, é tipo o banco de germoplasma, no caso da videira, eles concentram esse material vegetal lá. E em parceria também com o Instituto Superior de Agronomia. E, portanto, o que é que eu agora, antes de me despedir, gostaria de vos dizer? Estes polos estão à vossa disposição. Estes polos precisam de vocês e do tecido do setor produtivo precisa que estes polos existam para nos ajudar a resolver questões. Muitas das vezes nós não conseguimos, só nós, entre aspas, os técnicos dos polos, resolver essa questão, mas temos a nossa rede de contactos e as nossas ligações, nomeadamente por parte académica, não é? Da escola, dos auditórios, que nos ajudam depois a ir mais adiante. Não é fácil manter a estrutura, exatamente por um conjunto de situações que se prendem também com uma lixa atividade a vários níveis, não é? O que é que nós devemos em termos estratégicos quando a pessoa me diz, uma lixa sobre o futuro da agricultura na região centro? Vocês acham que seria tarefa fácil de haver aqui dizer qual é que é o futuro da agricultura na região centro? Eu quero que o futuro da agricultura na região centro seja, de facto, a manutenção do setor, o aumento das pessoas que se dedicam, que vivem à agricultura e que disso servem a sua felicidade profissional e pessoal, mas também tem o seu sustento da sua família. E é esse conceito. Cadeias de valor, neste momento, tudo é muito flutuante, não é? Mas que estão condicionadas por todas aquelas questões, nomeadamente das alterações climáticas, que articular uma coisa com a outra. Sabemos que os pequenos frutos agora estão a ter uma grande projeção, uma grande atividade, mas há outras. Há nichos de mercado que devem ser explorados e, acima de tudo, há de saber observar o que se passa à nossa volta para conseguirmos dar o passo seguinte e fazer com que, de facto, a agricultura na região centro seja uma realidade. Não posso dispor para a agricultura, espero que disponível para um bocadinho, é fácil, mas conto convosco para ajudar nesta vida. Muitíssimo obrigado. Vou agradecer à causa e, sobretudo, ao trabalho que a CCDR, agora a CCDR sempre está a fazer, a manter estas estruturas, que me parece que são muito direcionadas para aquelas áreas onde os agricultores poderão evoluir e uma coisa que é muitíssimo importante, ir buscar um rendimento que seja digno, não é? Porque temos a ideia que os agricultores são os produtores e por isso é que muita gente foge, não é assim, e desde que sejam criadas condições para que eles tenham portanto, um rendimento digno, que esse rendimento seja baseado no conhecimento, no aumento da produção, no aumento do valor,
E acho que o CCB, neste momento, não é um dia de draft, não começou agora só por terem passado pela CCDS. As pessoas são as mesmas, não é? E, portanto, é relevar esse trabalho. Não sei se há mais pessoas, ou depois, se calhar, por causa de. O que me parece que eu faria é conta da área. Não está a ser, não está a ser utilizado. Não é? Nós temos aqui esta ideia que o país não é autossuficiente, e se calhar não é, mas, por visto, poderíamos ser muito mais ativos em tornarmos, portanto, em aumentarmos a nossa soberania alimentar. Já agora, tem uma pergunta para fazer. Quando há um pouco falava do nicho de mercado, onde é que acha que nós devemos ir? Ou seja, onde é que acha que esse alvo que nós estamos a falar deve ser conduzido? Para o banco, para o banco, para outras instituições. Em todas essas áreas, há nichos de mercado que conseguiram ser diferenciadores por algum motivo e conseguem vender o seu produto final muito bem. Por exemplo, no setor do vinho, não é? Temos as questões muito particulares, quer do biológico, quer da biodinâmica, e a produção é ainda toda uma exportação. Temos casos desses, mas que são residuais. Temos aquele exemplo que eu falei da pera passa, que é muito específico daquela área, não há pera passa, e é muito procurada a nível nacional, mesmo nas lojas de Lisboa, de Porto, as lojas que nós chamamos de modelo, é um produto muito valorizado, muito procurado, e há aquelas explorações que já conseguiram ter uma área considerável de exporta. Agora, é muito difícil dizer assim, é o mirtilo, é a framboesa, é a pera passa, é uma variedade específica de feijão, não é? Nós aqui temos também, na beira interior, temos o feijão prado, não é? Também é muito característico de prado. Ou temos, por exemplo, aqui na Avinhasa do Xixa, não falei em todos estes nossos produtos, mas vocês facilmente se recordam de algum. Eu penso que isso parte muito pela observação do local onde nós estamos, né? Queríamos, vamos assim, instalar-nos, tínhamos alguma situação, pela criatividade, não é? E também, o que nós também estamos a ter cada vez mais casos é a associação do que chamamos o agroturismo. Há casos que não correram bem, não estão a correr bem, mas há outros casos que correm muito bem. Tem muitas dinâmicas depois também de cada empresário, de cada. Se direcionarmos estas questões para o turismo, digamos, internacional, há muita procura de situações de zonas para reflexão, para uma ligação à natureza, mas que estão a ser inventados e bem melhorados, não é? Associando a questão da gastronómica a essas situações, e vamos tendo conhecimento de casos de sucesso, não é? Agora, o sucesso também, nós não podemos querer hoje, temos uma ideia, não é? Há de ser brilhante, não é? Mas que ela resulta de um dia para o outro. Às vezes temos que fazer ajustamentos, às vezes temos que nos relacionar com alguém para conseguir uma maior rede de contatos, para levar. Porque nós, às vezes, comprometemos também com um determinado produto. E aquilo que nós produzimos só dá para 2 ou 3 meses. Então, se calhar, temos que perceber se temos que nos associar a alguém também que nos ajude a assegurar aquela produção. Temos um caso de sucesso também muito próximo, um colega de uma formação aqui na agrária, que é, acima de tudo, ela é produtora agrícola de facto. E ela, digamos assim, esteve a trabalhar para o patrão na grande dos ajudantes, mas sempre sonhou com a sua exploração. Hoje tem a sua exploração,
produz a exploração familiar, pontualmente tem os jardins de trabalho, produz hortícolas e pequenos frutos, nomeadamente de morango, e faz ela a sua própria distribuição na venda e exploração. Ou seja, ela já não quer passar daquele patamar. Daquele patamar, ela está bem e consegue ter a sua vida, pagar as suas despesas e consegue ter uma vida digna. E chegar a esse equilíbrio, percebermos quando é que, o que é que temos que melhorar, ou o que é que temos que fazer para conseguir. É um instrumentário, se vamos lá, as pessoas aqui de Coimbra, a mão de morte, em relações profissionais de morte, eu comprar e produtos novos. A venda na exploração, eu também compro, vai ao mercado, esse é um dos casos que eu gosto de referir, porque é uma pessoa que vibra com o que faz e que gosta de fazer e que encontrou o seu caminho, que não foi fácil, não é? Mas que neste momento está. Depois tivemos outras situações, ali na zona de Santa Combadão, o casal que se dedicou à produção de framboesa, portanto também já não querem aumentar a área, porque aquela área, eles sabem que têm, entre aspas, domínio sobre ela e conseguem gerir a atividade familiar, a sua institucional e familiar com a exploração, e também não têm sucesso, não é? Temos outros casos ali também na zona de Nova Gaza, com uma lojinha que vende produtos tradicionais, são produtores de xixa, mas depois criaram para uma venda na exploração. A base é o xixa, e tudo o que ele vem, desde pão de xixa, de tarte, uma série de situações, e são dois irmãos. Portanto, vivem e estão felizes com a sua atividade e têm o seu rendimento com aquela atividade. Portanto, não é tudo mal. Isto é encontrado. Há muitas situações, por exemplo, com o povo. Também temos situações na zona de mel, não são grandes explorações, nem são grandes negócios, mas são negócios que permitem as pessoas terem criar os seus filhos e viver dignamente. Portanto, eu penso que o conselho melhor que eu posso dar aqui é observar, perceber algo que nós queremos fazer e ver qual é o tipo que nos vai exigir aqui. Muitas das vezes nós achamos, agora vou. Na década de 90 foi uma classificação, não é? Mas depois o objetivo vai ser colhido agora. Se os estão a fazer férias, não é? E é agora eles estão claramente aqui para a frente. Houve muitas exposições que não voltaram porque estavam continuando. E depois a associação para a comercialização, que acaba por ser uma qualidade. Eu vou referir perceber o nosso contexto, em que zona é que nós estamos. Há muitas situações também de sucesso com o mel, infelizmente, algumas e associar, portanto, tentar estabelecer parcerias, porque nós sozinhos podemos não conseguir só com um produto, mas um produto tem um produto, então já faz toda a diferença. Há cada vez mais procura. Isto veio também da parte da pandemia, de alojamento de rurais associados à atividade agrícola. Mas que tem que ser bem estruturado. Portanto, não pode ser só por ser, porque depois muitas dessas pessoas vão numa ligação à natureza e não propriamente da atividade. Mas é uma das situações que eu tenho contactado com pessoas que tiveram sucesso e que se sentem bem com isso. Eu não sei se nós temos uma região que não tem economias de escala, não temos tempo a fazer isto e, portanto, esta forma de ter nichos de mercado, eventualmente eu durante muito tempo estudei também a questão das populações em áreas mesmo muito marginais, que são as nossas montanhas, não é? E uma das coisas que eu descobri não é típico só de Portugal, é de todas as áreas de montanha, que as pessoas não se especializam só numa produção, tem que ter múltiplas produções, desde por exemplo, a floresta, a pastorícia, as hortícolas,
E, efetivamente, pelo menos a minha ideia para um território como este é que a acessibilidade, ou na própria exploração, ou na comunidade, tem que haver uma certa diversidade, até porque, por exemplo, é muito conhecido o caso da Colômbia, que se especializou no café, enquanto o preço do café esteve alto. Se via bem, quando o preço do café veio por ali abaixo, porque eles não tinham. E, portanto, também preocupa isso, que é, neste momento, se calhar, políticos dão um bom rendimento, mas ninguém sabe daqui a 10 ou 20 anos se. E, portanto, esta diversidade acho que é importante. Mas, de qualquer forma, acho que também é muito importante apostar na qualidade, porque é daí que vem o acrescento no rendimento das pessoas e é destas coisas. Se as pessoas tiverem dinheiro suficiente para levar uma vida digna, se calhar ficam. Em relação à questão da qualidade, agora Portugal vai encontrar uma situação que é muito importante, do meu ponto de vista, que é falar com as pessoas, perceber qual foi o aspecto diferenciador, e que fez com que aquele produto, aquele serviço, de facto, fosse o tal nicho. Antes de avançarmos, dá muitas experiências, umas melhores, umas piores, mas que nós, por essas conversas, também conseguimos perceber o que é que podemos melhorar ou não. E há muita parte, quer dizer, a agricultura que nos associação muito com a parte da gastronomia, muito com a parte da enologia, não é? Mas isso é comum da agricultura, está mais esse tipo de contacto, ou seja, as pessoas ainda se fecham muito na ideia deles e não partilham. Não, cada vez partilham mais. Cada vez partilham mais, ou seja, Eu acho que sempre partilhar. Eu acho que sempre partilhar. Okay. Às vezes também cabe-nos a nós esta conversa, esta abordagem, não é? E nem sempre a abordagem é mais adequada. Porque eu sou filha de agricultor, a minha aldeia neste momento tem 466 pessoas, portanto, reparem que nós, quando recebemos alguém, não é? Embora esteja aqui, recebemos de cordial, na casa aberta, e eu penso que isso é algo de nós seguir na ruralidade, na parte urbana, não é assim. As pessoas estão abertas a partilhar o saber, estão abertas a ter conversas com eles e façam perguntas, porque reparem esta faixa etária, esta faixa etária está numa pesquisa de situações a sofrer uma grande depressão emocional, porque todo o trabalho que eles tiveram nos últimos anos, não é? Corre o risco de desaparecer. Não é? Portanto, se houver alguém que se interesse por o seu conhecimento, o seu saber, as suas dificuldades, porque mesmo nestas zonas, nós conhecemos os lugares, se há água, se não há água, se aquela não existe, se não existe, como é que faziam naquela circunstância. Tudo isto faz com que depois nós levemos para lá as novas tecnologias. Portanto, sabemos as dificuldades, não é? Portanto, porque essa questão que já me envolve da inovação. Nós podemos dizer, como muitos outros, que a roda já são inventadas. Mas então agora perceber o que podemos fazer com a roda. Exatamente. Portanto, e há muita coisa que pode acontecer e fazer-se. Nós precisamos de gente deste tipo. E, do meu ponto de vista, isso será um dos principais problemas. Obrigado. Não sei se alguém. Eu não sei se tens a ver se há aqui alguma coisa ou. Espera que tenho que pôr os óculos, está aqui qualquer coisa. Não sei se é a dizer. Os meus óculos ficaram ali. Afinal, não estão aqui. Já agora. Estava que este tinha aqui. Muito obrigado. 4 mensagens no chat, deixem-me cá ver. Ok. Não estamos a ver. Ai, meu Deus. Ok, não há perguntas. Pronto, nesse caso, é assim, isto
basicamente, nós já estamos a passar fora do prazo de validade e não é? O, Portanto, vocês são o futuro da região, não é? E conhecer a região, saber quais são os problemas, quais são as potencialidades, são a única forma que nós temos, e, portanto, e por isso é que vos estamos a formar, de tentar garantir que no futuro o futuro seja melhor do que temos hoje. E, portanto, isto, para mim, eu conseguia estar a discutir coisas à volta deste assunto um dia inteiro e não chegava, e portanto agradeço imenso à doutora Rosa Guilherme por esta excelente apresentação e inspiradora, não é? Que nos fez conhecer um pedacinho melhor a região e os problemas e aquilo que está a ser feito para tornar o futuro mais radioso, não é?